Bíblias em Efésios, capítulo 2, verso 19, amém? Irmãos, é motivo de alegria estarmos reunidos na presença do Senhor para mais um culto de ensino, irmãos. Irmãos, e o culto de ensino, ele é um culto de aprendizado de mão dupla, né? Nós aprendemos juntos sobre a palavra do Senhor. Então os irmãos têm liberdade, irmãos, de durante o estudo levantar a mão, fazer algum comentário, fazer perguntas, amém? Glória a Deus. Nós estamos juntos aqui em um só propósito. Efésios, capítulo 2, verso 19, onde a palavra do Senhor nos diz assim: agora, portanto, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e pertencentes à família de Deus, e estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra de esquina. E nele todo o edifício bem ajustado cresce e se torna templo santo do Senhor, no qual também sois juntamente edificado para a habitação de Deus por meio do Espírito. Amém? Os irmãos podem se assentar nesta noite, que o Espírito Santo do Senhor venha falar conosco. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a importância do congregar e sobre o poder da oração. Irmãos, no estudo passado nós aprendemos sobre o plano da salvação. Por que nós precisávamos ser salvos? Do que nós precisávamos ser salvos? Por que precisávamos de Cristo como Salvador? E nós aprendemos isso no estudo passado. Agora a pergunta de hoje é, pastor Alcione, por que temos que sair da nossa casa e vir congregar? Por que não podemos simplesmente pegar a Bíblia e cada um aprender conforme o Espírito Santo direciona segundo a sua palavra? Porque o Senhor, Ele nos constituiu como igreja. No Antigo Testamento, irmão, nós não vemos o termo igreja. Mas quando Jesus ele vai falar com os seus discípulos, quando ele pergunta para eles quem que o povo acha que ele era, e Simão Pedro diz: o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. Ele diz: olha, disseste bem. E ele fala uma palavra que denominava o que nós somos. Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, e hoje é por isso que eu e você fazemos parte da igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela simboliza a reunião daqueles que servem a Cristo. Mas por que tem que ter um lugar específico? Por que não pode ficar cada um em um lugar? Irmão, quando você está doente, você sabe onde é o hospital. Imagina se todo médico formasse e cada um ficasse na sua casa e nós tivéssemos que bater de porta em porta para saber onde que iríamos achar um médico, onde iríamos achar um dentista, onde iríamos achar um psicólogo. É por isso que o Senhor fundou a sua igreja, porque é o lugar onde o perdido saberá onde ir, é o lugar onde o aflito saberá que haverá uma palavra sendo pregada, é o lugar onde o oprimido sabe que quando ele chegar ali, ouvirá falar daquele que traz a libertação. E eu quero convidar os irmãos para ler juntamente comigo nesta noite. Eu quero convidar a irmã Aparecida para abrir em Colossenses, capítulo 1, verso 18. Nossa irmã Bruna, 1 Coríntios 12, 12. Pastora Cristiane, 1 Colossenses 1, 24. Agora você faz parte da igreja. Irmão, só que a igreja, ela não quer dizer apenas uma denominação. Quando Deus ele olha lá do céu, ele não separa a igreja por denominações. Ali está a Assembleia de Deus, Brasas Vivas sobre o altar, ali está a missão, ali está a Madureira. Não, quando ele olha para a terra, ele enxerga um povo que ele
Ele enxerga um povo pelo qual o Filho dele morreu na cruz do Calvário um dia. E é por isso que a palavra do Senhor nos fala lá em Efésios 2,19, que agora nós não somos mais estrangeiros. Agora nós somos concidadãos dos santos, nós temos um lugar para nós habitar. E esse lugar é a igreja. Colossenses capítulo 1, verso 18. Versículo 18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Irmãos, então a palavra do Senhor está dizendo que a igreja, ela é um corpo. E esse corpo, ele tem membros e ele tem uma cabeça. E essa cabeça é Cristo. Então a palavra do Senhor está dizendo que eu, você, os meus dons, os seus dons, tudo que eu tenho, tudo que você tem, formam a igreja de Cristo. E eu acho tão interessante quando Cristo, ele compara a sua igreja ao corpo, porque eu quero perguntar para alguém aqui: você tem duas mãos, se você perder o movimento de uma, vai fazer falta ou não vai? Irmão, nós temos 10 dedos nas mãos, mas se um ficar inutilizado, vai fazer falta. É Cristo falando para você: a minha igreja é corpo, porque cada membro é importante, cada membro é essencial. É o Senhor falando para você. Quando você diz: se eu parar de ir, não vai fazer falta, se eu parar de ir, não vai fazer diferença. Sabe por que Cristo te trouxe aqui nesta noite? É para que você entendesse que você não está ligado a algo passageiro, você não está ligado a algo que é banal, você está ligado a um corpo eterno, que é o corpo do Senhor. E quando o Senhor te escolheu, foi para você fazer parte do povo dele. Irmãos, Cristo é a cabeça. O que a palavra do Senhor está dizendo? Ele é o exemplo, ele é aquele que nos guia, ele é aquele que nos mantém. É engraçado, irmãos, que pode ter a dor em qualquer lugar do corpo, pastora. Toma um remédio e de repente o cérebro vai comunicar que aquele remédio é para tal lugar do corpo, e o cérebro vai direcionar a melhora para aquele lugar. É Deus falando para você: não importa o membro que seja, ele sente a sua dor, ele sente quando você não está bem, ele sabe quando você não está aqui, porque ele te chamou para fazer parte do corpo dele, que é a igreja. Irmãos, e o termo igreja, ele tem um nome, ele tem um significado interessante. O significado dele é um agrupamento de pessoas que foram chamadas para fora. E é esse termo que eu achei interessante, porque quando alguém vê a igreja, a primeira coisa que falam é: não, agora virou um cristão, não pode fazer nada. Agora virou um cristão, está preso. Aí de repente eu olho no mundo, quantas pessoas presas no vício da bebida, quer sair, não consegue. Preso no vício das drogas, quer sair e não consegue. Preso em depressão, quer sair, não consegue. Mas quando encontra Jesus, a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É Deus falando para você: igreja não é lugar de gente preso, igreja é lugar de pessoas que foram livres pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você é livre, o vício não te prende mais.
Irmãos, a igreja então ela é conhecida como corpo. 1 Coríntios 12, 12. Glória a Deus. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são do corpo só. Assim é Cristo também. Amém? Irmãos, foi o que nós falamos. Você é um membro da igreja de Cristo. O seu louvor é para a edificação da igreja. O dom de ministrar que você tem é para a edificação da igreja. O dom de revelação que você tem é para a edificação da igreja. O dom de pastorear, o dom de ministrar, o Senhor te deu para a edificação da igreja, para ganhar almas para o reino dos céus. Irmãos, Colossenses, capítulo 1, verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Amém? Irmãos, olha a importância da igreja. Quando nós lemos em Efésios, pastor, a palavra do Senhor nos diz que fomos edificados sobre o sangue de Cristo, sobre o ministério dos apóstolos. Irmãos, quando Paulo ele escreve ali aos Colossenses, ele olha, eu tenho prazer nas aflições por causa da igreja. Irmãos, hoje nós temos liberdade. Para a igreja ter liberdade de cultuar hoje, apóstolos tiveram que derramar o seu sangue na arena de leões. Para a igreja ter liberdade para cultuar hoje, Tiago foi morto ao fio da espada há anos atrás. Para a igreja ter a liberdade de adorar hoje, Paulo escreve para Timóteo falando, olha Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, porque vale a pena por causa da igreja. Irmãos, e hoje quantas vezes nós queremos parar? Quantas vezes, irmãos, nós queremos desistir? Porque a luta é grande, porque a perseguição é grande. Olha sobre qual fundamento você está edificado. Você está edificado sobre o fundamento de Cristo, irmão Bruna. Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu. Os apóstolos vieram e era para eles viver como nós vivemos, mas a palavra do Senhor diz que para a igreja nascer, para a igreja crescer, perseguições aconteceram, sangue foram derramados, mas cada vez que o sangue dos apóstolos era derramado, a Bíblia diz que a igreja crescia e se fortalecia. É o Senhor falando para você, gerações estão crescendo, crianças estão crescendo. E qual é o fundamento que eu e você estamos deixando como igreja? Somos igreja do Senhor. Irmãos, outro símbolo da igreja é o templo. Irmã Priscila, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Irmão José Raimundo, glória a Deus. 2 Coríntios 11, versículo 2. Pastor Alcione, Apocalipse 22, 17. 3, versículo 16 e 17. Pode. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós. 16, 17. Amém. Irmãos, outro símbolo da igreja então é o templo. Estamos na campanha de sexta-feira e nós aprendemos muito sobre o quanto o templo era importante no Velho Testamento.
Quando o povo de Deus andava pelo deserto, eles fizeram um tabernáculo. Aquele tabernáculo levava a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Quando Salomão reina, ele levanta o templo em Jerusalém, que é conhecido como o Templo de Salomão. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, o templo de Salomão é destruído, o povo é levado cativo e Jerusalém fica sem templo. Quando o povo volta ali do cativeiro, eles constroem o templo na época de Ageu. Então o templo era para sustentar a glória de Deus na terra. Só que depois que Jesus ali, ele morreu na cruz do Calvário, Paulo vai deixar escrito: olha, não sabeis que agora vós sois o templo do Espírito? Irmãos, imagina a responsabilidade que agora está sobre a minha e a sua vida. Além de nós sermos igreja, além de nos cultuar e adorar o nome santo do Senhor, a palavra do Senhor diz que a glória do Senhor habita em nós, a presença do Senhor habita em nós. Sabe por que Deus ele nos cobra tanta renúncia? Sabe por que Deus ele nos cobra santidade? Sabe por que Deus olha para mim, para você e fala: olha, as velhas práticas agora não faz parte de você, porque você carrega dentro de você o Espírito do Deus que criou os céus e a terra. Glória a Deus! Irmãos, a glória que era colocada dentro dos templos no Antigo Testamento, lá no dia de Pentecoste, irmãos, ela começou a ser derramada na minha e na sua vida. É por isso que quando você está sozinho lá na sua casa e bate aquela depressão, aquela ansiedade, aquela vontade de parar, não tem ninguém para orar para você, não tem ninguém para interceder para a sua vida. Aí você ora mesmo com pouca força e você sente a força do Senhor vir. Sabe o que é isso? É porque você é templo e morada do Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ele opera o sobrenatural. Glória a Deus! Irmãos, nós somos o templo do Senhor. É por isso que agora, irmão, nós vivemos de uma forma diferente. É por isso que quando nós viemos para a igreja, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que caluniava não calunia mais, aquele que prostituía não prostituía mais. Missionário, por quê? Porque agora nós somos melhores do que o mundo? Não, porque agora nós carregamos dentro de nós uma presença que é santa. É a presença de Deus. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Vamos estar lendo então, glória a Deus, 2 Coríntios 11:2. O outro símbolo da igreja, Cristo a compara a uma noiva. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vós tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém? Irmãos, olha como Paulo diz que a igreja é preparada. Irmãos, a igreja é preparada como uma noiva pura para o seu marido. É por isso que Cristo ele nos diz que nós devemos ser santos e separados nele. Porque quando Deus ele olha para essa terra, a missionária Maria, ele não olha, não é para o plenário onde estão ali as maiores autoridades. Ele não olha ali para Brasília procurando onde está o presidente desta nação. Quando ele olha para essa terra, ele procura a igreja. Porque a igreja é aquela que sustenta a glória dele. A igreja é aquela que tem compromisso com ele. E é por isso que quando você está num trabalho, talvez ninguém ali serve a Deus, mas você ali busca quantos livramentos Deus dá para uma cidade inteira por causa de um fiel. Quantos livramentos Deus dá para uma firma inteira
Irmãos, eu pedi para alguém ler Efésios 5:25. Não pedi, né? Então, Apocalipse 22:17. 17. O Espírito e a esposa disse: vem. Quem ouve, diz: vem. E quem tem sede, vem. Amém. Irmãos, em Efésios 5:25, o apóstolo declara que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E em Apocalipse, o Senhor diz que quando, irmãos, independente da tribulação, independente do que o anticristo irá fazer na terra, independente do que irá acontecer nas revelações do Apocalipse, a palavra do Senhor vai dizer que a noiva vai estar com Cristo, a igreja vai estar com Cristo. É Deus falando para você, irmão. Jesus, Ele nos livra das tribulações aqui, Ele nos guarda das lutas aqui, e quando a nossa vida terrena acabar, Ele ainda vai nos levar para morar com Ele nos céus. Glória a Deus. É o compromisso que Cristo tem com a sua igreja. Irmãos, agora eu quero falar sobre as duas ordenanças maiores da igreja. A primeira delas, Marcos 16:16, jovem Mariana, abre pra gente. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. Missionária Maria, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Irmãos, as duas ordenanças que nós encontramos na Bíblia Sagrada que foi deixadas para a igreja. A primeira dela, Marcos 16:16. Glória a Deus. A primeira delas é o batismo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta e eu quero saber se alguém quer responder para a gente interagir. Por que devemos nos batizar? O pastor disse para sermos nova criatura. Alguém quer falar mais alguma coisa? Por que você acha que o batismo é necessário? Jesus Cristo, mesmo ele sendo filho de Deus, não teve pecado, ele se continuou para deixar o exemplo. Amém? Irmãos, no Evangelho de João, capítulo 3, em um encontro que Jesus tem com Nicodemos, ele fala que era necessário o homem nascer de novo. E nós falamos sobre esse tópico no estudo passado. Que esse nascimento, irmãos, não era um nascimento de voltar para o ventre da mãe e voltar a nascer, não. Esse novo nascimento, ele diz que era da água e do Espírito. Esse nascimento da água é o batismo. E por que servia o batismo? O pastor disse, certamente sim, para sermos nova criatura. Só, irmãos, que não tem como ser novo. Vou fazer outra pergunta para os irmãos. Se eu fizer algo muito ruim, horrível, se eu não me arrepender, vai fazer alguma diferença? Então, quando João Batista, ele começou batizando lá na beira do Rio Jordão, ele dizia que o batismo era para arrependimento. Foi como o pastor disse, para ser nova criatura. Presbítero Chesley disse que Cristo, ele nos deu exemplo. O batismo nas águas, ele é um testemunho público de sua identificação com Cristo. Irmãos, ele é um testemunho público de que você está se tornando uma nova criatura em Cristo Jesus. Qual que é a simbologia do batismo? É que o velho homem morre nas águas batismais e o homem que se levanta é um novo homem em Cristo Jesus. Eu vou perguntar para os irmãos por que as igrejas evangélicas não batizam crianças. Quem quer responder? Porque elas não têm do que se arrepender, porque não tem pecado, como o pastor disse. É por isso que as crianças são
horas, como o Senhor Jesus foi lá no templo. Irmãos, e o batismo ele serve para mostrar arrependimento. Irmão, Jesus ele tinha pecado? Não tinha. Mas ele se batizou? Por quê? Foi o que o presbítero disse para nos dar exemplo. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando João Batista está batizando, Jesus ele vem. E eu acho tão interessante que João Batista, quando ele ia falar com o povo, ele não era como os pregadores de hoje, não, que fala, vem, queridos, não. Ele olhava para o povo e falava, raça de víboras, venha se arrepender. E o povo ia. Mas quando Jesus chega, ele olha para Jesus e fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tinha do que se arrepender. Ele podia tirar o pecado sozinho, porque ele não tinha pecado. Mas para dar exemplo para mim e para você, ele estava dizendo, olha, igreja, eu não vou te pedir nada que eu não tenha feito por você primeiro. Eu não vou te dar nenhum caminho que antes eu não tenha passado por ti. Isaías vai dizer lá no capítulo 53 que pelas suas pisaduras fomos sarados. Antes de você ser testado, quando você começa a andar na estrada da luta e da tribulação, você vai ver que vai haver pegadas de sangue. Foi porque o teu Senhor passou lá antes de você, dizendo, eu já preparei o caminho, vem. Eu já passei por ti. Então Jesus ele nos deu um exemplo. Ele não tinha pecado, mas ele se batizou, irmãos. Então quem somos nós hoje para dizer que não precisamos nos batizar? Que não precisamos declarar publicamente, irmãos, o nosso arrependimento? Irmãos, e o batismo que Jesus falava não era o batismo por aspersão. Qual que é o batismo por aspersão? É aquele que você pega a água e joga sobre a cabeça de alguém. O batismo que eu estava falando era o batismo por imersão. É a simbologia de que o velho homem estava morrendo, com os seus pecados, com os seus erros, com os seus medos, com tudo, com a condenação que você herdou lá do Jardim do Éden. E quando o novo homem se levanta, é como se ele estivesse dizendo, agora você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Irmãos, é por isso que o batismo ele é uma ordenança da igreja. E é por isso que para ser membro da igreja precisa passar pelo batismo. Mas, missionário, depois que eu passar pelo batismo, qual é a segunda ordenança? 1 Coríntios, capítulo 23, 24, 25. Missionário Maria. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Amém? Irmãos, na igreja aqui, todo mês tem um culto chamado culto de Santa Ceia. Irmãos, de repente a gente coloca aqui o pão, o suco da uva, né? E esse não foi uma ordenança humana, foi uma ordenança do próprio Senhor. Que ele disse, olha, fazer isso até que eu venha. Irmãos, o pão, ele simboliza o corpo. E o suco, ele simboliza o sangue de Cristo. Não somente para relembrar a sua morte, mas os crentes tomam a Santa Ceia para anunciar a Cristo até que Ele volte. Irmãos, e a palavra do Senhor, ela é clara a dizer que aquele que não come da sua carne, não bebe do seu sangue, não tem parte nele. Irmãos, a Santa Ceia ela é uma instituição, ela é um privilégio que Cristo ele nos deu. Irmãos, é por isso que quando você vem na igreja, é maravilhoso você caminhar, é maravilhoso você
vida, mas Cristo não tem para nós apenas uma libertação. Cristo não tem para nós apenas uma vida com bens materiais. Cristo tem algo muito além. Ele tem uma cidade santa preparada para nós nos céus. E isso tudo faz parte da igreja. O batismo, a Santa Ceia. Irmãos, querem comentar alguma coisa, acrescentar? Pastor, pastora, presbíteros? Os irmãos querem fazer alguma pergunta, irmãos? Irmãos, pergunta. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então agora, irmãos, eu já quero finalizar, mas eu quero falar apenas algumas referências sobre o poder da oração. Irmã Priscila, Tiago 5, 17 e 18. Glória a Deus. Irmã Aparecida, 1 Samuel 1, 27. Pastora, Lucas 22, 41. Pastora Alcione, Gênesis 25, 21. Irmã Bruna ou irmão Carlos, qualquer um dos irmãos quiserem ver, Isaías 31, versículo 1 e 2. Quem pode ler para nós, irmãos? Amém. Tiago 5, 17 e 18. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sereis a oração feita por um justo. Pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Amém? Irmãos, nós vemos aí o poder da oração. O que significa oração? Você já faz parte da igreja, você batizou ou não batizou, ainda também você está preparando para batizar, mas isso não impede você de orar e buscar a presença do Senhor. Irmãos, e a oração, o que é orar? É conversar com Deus. Imagina, eu e o presbítero Deides na mesma casa. Imagina se nós não conversar. Como que eu vou conhecê-lo? Imagina nós casa e ninguém conversa com o outro. Ninguém. A gente fica caladinho ali. Irmãos, tem como conhecer alguém com quem você não fala? Tem como ter comunhão com alguém com quem você não conversa? Tem como eu olhar para o pastor Alcione e falar: o pastor podia me ajudar, mas se eu nunca abrir a boca e pedir ajuda para ele? É o Senhor falando conosco. Você tem uma arma poderosa nas suas mãos, e essa arma se chama oração. A palavra do Senhor diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas quando ele orou ao Senhor, irmãos, o céu cerrou, não choveu sobre a terra, e quando ele orou novamente, chuva desceu. É Deus falando para você: tem poder na sua oração. Vamos começar a orar. Irmãos, quantas pessoas na Bíblia receberam vitórias através da oração? 1 Samuel 1, 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Quem falou essas palavras, irmãos? Ana. E qual que era o problema de Ana? Ela não tinha uma dor de cabeça. O problema dela não era apenas uma falta de dinheiro, ela não tinha falta disso. A Bíblia diz que ela não podia ter filhos. Mas quando ela volta lá no templo, é Deus falando para você: essa tua luta vai ser testemunho um dia. Essa causa pela qual você ora vai ser testemunho um dia, mas continua perseverando. Ana não podia ter filhos. A Bíblia diz que quem havia fechado a madre dela havia sido o próprio Deus. Mas quando Ana perseverou na oração, ela voltou lá, irmã Priscila, orou para o sacerdote e falou: por este menino orava eu. E o Senhor concedeu a petição que eu lhe tinha feito. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 25, verso 21. Isso.
Isaac orou incessantemente ao Senhor por sua esposa, porque era estéril. E o Senhor ouviu a sua oração. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém? Quem aqui talvez não tenha orado, não é apenas por você, mas por alguém da sua família? Irmãos, a palavra do Senhor está dizendo que Isaac orou insistentemente pela sua esposa, porque ela não podia ter filhos. Talvez você fale, olha, mas a minha mãe está lá onde eu não queria que ela estivesse agora. O meu filho está lá nas drogas, o meu parente está lá no vício. Irmão, a Bíblia diz que Isaac orou, mas eu acho interessante, pastor, que a Bíblia não fala que ele orou um pouquinho, não. A Bíblia diz que ele insistiu. É Deus falando para você, está difícil, insista. Está doendo, insista. A luta está grande, insista. Porque aquele que insiste, irmãos, o Senhor ele responde a oração. O Senhor não fica devedor a ninguém. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 41. Glória a Deus. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. Ali, pondo-se de joelhos, orava. Irmãos, quem é esse que estava orando? Jesus. Aí agora eu pergunto para vocês: vocês acham assim, falar assim mesmo? Por pensar, vocês acham que Jesus ele precisava orar? Sim. Se for pensar, irmãos, ele não precisava. Ele vivia em comunhão com o Pai. Quando ele chega lá diante do túmulo de Lázaro, ele ora a Deus. E ele sabia que não precisava, mas ele fala: Pai, mas eu faço isso para que saibam que o Senhor está comigo. Irmãos, ele era o próprio Deus encarnado. Ele era um homem, ele era a semente da mulher. Mas ele não tinha necessidade de orar, mas a Bíblia diz que ele orava. Antes de escolher os apóstolos, pastor Alcione, a Bíblia diz que ele passou a noite em oração. No Getsemane ele orou antes ali de ser preso e ir para a condenação. Então, porque eu e você ainda falamos que não precisamos orar, porque eu e você falamos: eu já orei demais, eu já pedi demais, eu já fiz campanha demais. O Senhor te diz: nenhuma das suas orações foram esquecidas. Mas se Jesus já deixou o exemplo de orar, quem somos nós? Irmãos, há poder na oração. Isaías, capítulo 38, versículo 1 e 2. Uma enfermidade mortal veio a ele o profeta Isaías, o filho que amou, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que o irmão Carlos deu lá em Isaías 38. Todo mundo conhece a história. Para quem não conhece, o rei Ezequias ele ficou enfermo. E essa enfermidade era para morte. O próprio profeta chegou e falou: quando a gente pede oração, irmão Fabiano, a gente já pede para ter uma cura, né? Imagina o rei Ezequias lá na cama dele, doente. Enquanto talvez alguém fala: olha, rei, o profeta Isaías chegou. Talvez ele pensou: pastor, não, chegou a resposta boa também. Isaías olha para o rei e fala: olha, põe a sua casa em ordem. Você vai morrer e não vai viver. É Deus que está falando, Ezequias. Só que a Bíblia vai dizer que Ezequias conhecia o poder da oração. Porque há um tempo atrás, quando ele orou ao Senhor, Deus mandou um anjo e deu vitória sobre os inimigos dele.
as tuas lágrimas e acrescenta aos teus dias mais 15 anos. Se coloque de pé nesta noite. Irmãos, quanto que nós devemos orar? Nós vamos falar sobre isso, só para nós finalizar. Eu quero apenas contar uma breve história sobre um louvor muito conhecido, mais dos antigos. A história conta que havia um pastor e ele estava passando tanta luta na sua igreja e ele não sabia mais o que fazer. E ele orava a Deus, e de repente ele para de orar e pensa: eu vou ver o que eu vou fazer, porque parece que nada resolve. E ele sai para a rua para engraxar o seu sapato. Naquela época que ainda havia os meninos que saíam nas praças engraxando o sapato. E quando ele senta, o menininho ali tem um banquinho, mas o menino pega e se ajoelha para engraxar o sapato dele. E o pastor pergunta: por que você não senta para engraxar? E o menino fala: porque de joelho é melhor. E assim nascia a letra do hino: de joelho é melhor. E o pastor volta para casa com aquela frase, ele entende que de joelho é melhor. Muitas das vezes, na força do braço é mais rápido, mas no joelho é melhor. Muitas vezes, resolver com a nossa própria palavra é mais rápido, mas de joelho é melhor. Muitas vezes, resolver pela razão é mais fácil. Talvez tenha caminhos mais rápidos, mas de joelho ainda é melhor. E quando que eu devo orar, missionário? Quando você acordar, quando você for sair para o trabalho, quando você for deitar. Mas e quando? E o pastor Sônia vai ler lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Quando mais você deve orar? 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: olha, orai sem cessar. Amém? Orai sem cessar. Missionária, mas eu estou no ônibus, eu estou trabalhando, eu não tenho como ficar ajoelhando toda hora não. Tem como ficar orando de pé também não. Tem como ficar parando para orar toda hora não. O teu Deus, ele é onisciente, ele ouve até os teus pensamentos. É por isso que a Bíblia fala: orar sem cessar. Irmão, nós temos que vigiar muito, nós temos que ler a palavra muito, nós temos que adorar muito, mas orar é sempre. Buscar a presença de Deus é sempre. E eu quero nesta noite agradecer a oportunidade. Quero, com a permissão da pastora, como é que ele disse, algum dos irmãos, dos pastores e presbíteros poder estar fazendo a unção. Glória a Deus. Antes de agradecer a oportunidade, então nós vamos orar. E enquanto nós oramos, glória a Deus, a pastora, os pastores, os presbíteros vão estar ungindo a sua vida. Glória a Deus. Apresente ao Senhor a sua causa. Irmãos, nós sempre oramos, mas hoje nós aprendemos o quão importante é a oração. E que o Senhor, ele responde àquele que ora, àquele que busca. Hoje você aprendeu também que você faz parte da igreja do Senhor. Ah, mas eu sou o dedo mindinho. Bate esse dedo mindinho na quina de uma porta para ver se o corpo todo não vai sentir. É isso que acontece quando você se fere. O corpo todo sente, a igreja toda sente. É por isso que quando você se sentir mal, não fica com vergonha de ligar, de orar, de pedir oração para a igreja, porque você faz parte do corpo. E se você não está bem, o corpo não vai estar bem. E Cristo, ele é a cabeça, amém? Oremos ao Senhor. Altíssimo Deus e soberano Pai, Senhor meu Pai, nós queremos te agradecer por esta rica oportunidade. Senhor Jesus, obrigada, meu Pai. Meu Deus, eu aprendo nesta noite, meu Pai, que nós não estamos sozinhos. Eu aprendo que tem um porquê de nós sair da nossa casa todos os dias para vir cultuar, meu Pai. É o lugar que o Senhor escolheu para nós te adorarmos. É o lugar que o Senhor escolheu para nós, meu Pai, ter liberdade na presença do Senhor. Abençoa cada um dos irmãos, ó Rei. Meu Pai, a unção do Senhor, meu Pai. Nós aprendemos, meu Pai, algum tempo atrás, que ela
crianças. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, meu Rei, de uma forma soberana, de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, Rei. Abençoa o teu povo, meu Pai. A unção do Senhor, meu Pai, meu Deus, ela despedaça todo jugo, ela repreende, Senhor, todo mal. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Rei, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa a juventude da tua casa, abençoa cada um dos teus, ó Rei, de uma forma soberana, de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa e sobrenatural. Abençoa os irmãos que não estão aqui. Meu Pai, visita o evangelista Lucas, que está no trabalho, o presbítero Isaac, que está trabalhando também. Abençoa os irmãos que não puderam vir. Meu Pai, o Senhor sabe o motivo. Visita as famílias, meu Pai. Meu Pai, visita, meu Rei, a cada um dos teus, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão nos vícios, aqueles que estão passando por lutas, meu Pai. Há uma igreja orando por eles aqui, há um povo intercedendo por eles aqui. Confirma a bênção, a misericórdia, o milagre. Confirma, Senhor, a tua unção, a providência e a graça do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, nesta noite. E nós queremos te agradecer, meu Pai. Leva o teu paz em paz, leva o teu povo em paz, em segurança, meu Pai. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que guarda os nossos corações, essa paz que o Senhor nos concedeu, meu Pai. Confirma a tua misericórdia sobre a nossa vida, meu Pai. Permaneça conosco de uma forma soberana, de uma forma gloriosa, em nome do Senhor Jesus. E amém, Jesus, e amém. Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe a todos.